dia em que serei. De repente vem um transtorno de déficit de atenção, dislexia, vem as depressões normais, o bullying, não é? Vem aí a sexualidade, uma gravidez indesejada e drogas, né? Que é o grande medo das famílias. Nossa, então o senhor acabou elencando, né, algumas possíveis variáveis, alguns possíveis eventos que podem, de alguma forma, influenciar o comportamento, ou até mesmo mudar a rota, né? Mudar o rumo dessa criança a caminho da sua adolescência, que posteriormente vem aí entrando depois na sua fase adulta. Como que o professor, você falou 3 pais, né? O papai do céu, o pai de casa e o pai da escola. Espiritualidade, família e convívio social, né? Vem também a partir da questão da escola. Como é que o senhor entende? Educação, né? Educação, isso. Como é que o senhor entende hoje o papel, né? Tanto do pai, o pai biológico, esse pai que educa, esse pai que cria, e este professor. Como é que o senhor entende hoje essa interação? Os jovens hoje estão tendo problemas para conseguir ter, tanto do professor como dos pais, esta educação, um fator de proteção? Olha, a ligação, ela está realmente cortando um pouco. Eu acho que eu entendi a sua questão. Eu falei sobre a questão do pai biológico, do pai, enfim, do cuidador e do professor. O papel dessas duas pessoas, desses 2 atores na vida de uma criança e de um adolescente na prevenção, né? Para evitar o uso. Eu lembro muito bem que quando estava lá iniciando meus trabalhos de aprendizagem e fui lá com o Padre Haroldo a partir de 1981, uma das frases que marcou dizia assim: um filho amado pode até desviar, mas ele volta. Se eu estou na escola, eu sou um professor, eu tenho uma responsabilidade. Logo, eu sou um educador, eu vou transmitir o conhecimento. O papel da família é educar. E o papel do professor é transmitir o conhecimento. Isso hoje mudou um pouco, porque, ao meu ver, as escolas estão, assim, assumindo algo, não é, que seria parte da família, porque a gente percebe que os órfãos de pais vivos estão chegando. Então, faltou realmente, a família, ela entrou num processo de estrutura, e o professor, além de transmitir o conhecimento, ele também foi capacitado, está sendo capacitado para fazer algo que evite, né, com que esse jovem, né, não passe por esse período, porque o correto é passar. Tem que passar. Aliás, depois dos 30 anos de idade, 25, o ser humano começa a medir consequência do perigo, e eu posso dizer com clareza, se um jovem hoje não experimentar drogas até os seus 25, 30 anos, eu digo droga proibida, né? Porque o álcool, a bebida alcoólica, fatalmente vai experimentar. Agora, uma droga proibida, há contenção, né? Há a questão aí da proibição, né? Então, isso é uma contravenção próprio do adolescente. Mas se ele evitar de experimentar, com certeza, a partir dos seus 25, 30 anos, ele não vai conseguir experimentar mais, porque ele entra no processo neural de autodefesa. Então, o papel da educação, do pai, da mãe, é realmente derramar amor. Não tem receita, não é? Não tem receita pronta, né? Eu tenho 2 filhos, uma filha é um jeito, meu filho é de outro jeito. E a gente às vezes vê aí por aí pais maravilhosos que sempre deram amor e escapou no meio dos dedos, não é? Teve que fazer lá o tratamento, teve que buscar, não é? A gente sangra, a família sangra, porque é um medo, pode dizer assim, eu acho que é o maior medo da família hoje, não é? É perder um filho, né, por causas evitáveis. E falando nisso, do amor exigente, a gente tem essa ideia, não é? Drogas são evitáveis. A doença da dependência química, então, é uma doença evitável. Como o AIDS é evitável. Sim. Perder uma pessoa por algo evitável é terrível. Isso não pode acontecer. Ou seja, temos que prevenir. Eu acho que é o grande pesadelo, né, da família hoje. Aproveitando essa sua fala, né? Olha só, nós já temos 2 interações aqui muito interessantes, porque vem de encontro com o que o senhor está falando. Eu sinceramente, eu estou estando assim bem cortado. Será que temos que trocar a linha? Baixo.
Temos que trocar a linha, Aguinaldo? Um pouquinho aí para mim. Uma outra linha, usar a linha 2. Então, com qual idade devemos começar a falar com nossos filhos sobre drogas e sexo? É uma pergunta interessante, né? Que precisamos, de repente, orientar os nossos filhos. Que foi a Regina Tortorelli, inclusive, que trouxe essa pergunta aqui para nós. Muito obrigado, Regina, pela sua colaboração. Com qual idade devemos começar a falar com os nossos filhos sobre drogas e sexo? O senhor entendeu? Com qual idade uma mãe começa a falar para um filho e não pegar no cocô? Com qual... E da doença. Essa idade, porque se drogas é um veículo de uma doença terrível, é uma das que mais matam, segundo o que a gente sabe, a dependência química é a terceira, só perde para câncer e doenças do coração. Você pode repetir novamente essa informação? A dependência química é a terceira doença que mais mata no mundo. Por exemplo, o que é que matou aquele cantor de rock famoso? Você vai falar para mim, foi as drogas. Eu falei, não é as drogas que matou ele. O que matou ele foi a dependência química. O que matou aquele outro cantor famoso do rock lá e tal? Foi a pancreatite. Não foi a pancreatite que matou ele, foi a dependência química. Entende? As pessoas hoje, elas não têm prevenção porque não se fala da doença. Então, a partir do momento que desde pequenininho, olha essa doença, mas que doença terrível. Que doença, mãe? A doença das drogas, a dependência química. Quer dizer, isso já porque o jovem, na adolescência, ele já foge. Se você lembrar, eu acho que tem gente da Praia Grande nos escutando, me desculpe, me perdoe, mas eu pego como exemplo, porque a Praia Grande teve um período em que tinha aqueles córregos na areia, e que o pai falava, não pisa nessa água que você vai ficar doente. Não tinha um jovem que não pulava aquilo, todo mundo pula. Isso é prevenção, porque ele olha a água, ele vê a doença. Ele olha o mosquito, ele vê a dengue. Ele olha o catarro, ele vê a gripe. Ele olha o cocô, ele vê a cólera. Ele olha as drogas, ele vê a droga. Quer dizer, não há prevenção. Professor, então você está dizendo que não use droga, que droga... Não, drogas não. Tem que falar, Isso, Miguel. A gente é bem claro naquilo que a gente faz nas palestras, não é? Não adianta chegar para um jovem e falar assim, drogas matam. Pô, ele está num período que ele nem se... A questão de morte para adolescente é uma questão vazia. Se chegar para um jovem e falar assim, olha, teu tio morreu, vai no velório, ele vai falar o quê? Não, eu prefiro lembrar dele como ele era, eu não vou. Eles são assim. É uma característica. Agora, se você vê o jovem hoje, ele tem também essa característica. Sempre foi assim. A morte não faz sentido. Se chega para um filho e fala, não, vai lá com a treta errada, filho. Ele fala suave, não é assim? É bem assim. O jovem, ele tem essa questão, essa síndrome do Superman, né? Parece que ele é eterno, pode tudo. Isso foi sempre assim. Esse é o grande lance. E a gente não aprendeu. Hoje nós olhamos um adolescente, um jovem, a gente vê um adulto em miniatura, e não é. Nós passamos por lá. Aliás, palavras do Padre Haroldo mais uma vez. O primeiro passo para tentar entender um adolescente é não esquecer que foi um. Bacana isso. E o senhor falou uma coisa muito interessante. Sabe o quê? O senhor falou assim, falar para a criança, para o jovem, sobre a doença. Porque o grande problema, penso eu, é essa questão cultural de entender o alcoolismo como sendo um defeito de caráter, ou ir por uma visão moralista. Uma questão pejorativa. Isso, não, é uma doença crônica, progressiva e, se não tratada, pode ser fatal. É isso que tem que estar claro para a criança, é isso que tem que estar claro também para o pai, para o professor, ou seja, a sociedade precisa compreender isto por uma questão de saúde pública e não por uma questão de caráter. É por aí o caminho, não é, professor? Para os nossos ouvintes, até é bom esclarecer, quando você fala doença, a gente está falando de doença mesmo, né? Está lá no CID-10, Catálogo Internacional de Doença, da Organização Mundial de Saúde, ok? Sim. Fica até mais favorável à família, se você tem um dependente, você não vai tratar o menino, por exemplo, que vai chegar nele, filho, né? Você tem que se tratar, você tem que parar com as drogas, né? Essa é a característica arcaica, né? Agora, se você tiver consciência que realmente é uma doença, por exemplo, um exemplo clássico,
o teu filho chega em casa com febre, vomitando, dor na nuca, pô, eu vou olhar, se eu tenho um pouco, não precisa nem ter muito, é meningite, caramba. Eu vou chegar pro meu filho e falar, filho, você tá com meningite, você quer se tratar? Eu não falo, eu vou pegar o moleque e vou levar. Sim. Na dependência química existe essa contenção pela própria cultura, né, de nomenclaturas arcaicas, né, de pessoas que tentaram até fazer prevenção, mas se esqueceram que foram adolescentes. Você diz, diga não às drogas. O não na adolescência é gatilho do sim, né, Miguel? É verdade, é o desafio. Então fica difícil, muitas vezes, você fazer prevenção. Quando nós entramos na escola, o Amor Exigente, através das nossas palestras, através dos... nós tentamos surpreender. Saímos daquela mesmice, entramos realmente no fator de vínculos. Aliás, quando você está diante, por exemplo, numa escola, e você tem aquela gama de jovens, você não pode imaginar que todos têm papai e mamãe que o amam, correto? Correto. Muitos ali são órfãos de pais vivos, muitos ali sofrem. Não é? É verdade. Sofrem, claro, porque o pai é desandado, porque a mãe largou, ou porque mora com o irmão mais velho, você tem que pensar nisso. Então, eu, hoje, mais do que nunca, estou começando a desvincular essa questão do exemplo. Os pais têm que dar exemplo, mas se não está dando exemplo, o que eu posso falar para esse jovem? Escreve a tua história com a tua caneta, meu filho. Você não teve uma família, construa uma. Você não teve um bom pai, seja um, cara. Você vai ver que alegria que vai ser. Tua mãe te abandonou, filha? Não abandone tua filha, sabe? Nós temos que dar um processo de inversão, né? E dar algo para essa juventude buscar. E eles buscam, viu? Eles são muito mais realizadores que qualquer adulto. O problema é que os nossos jovens, infelizmente, estão sendo criados, ou a sociedade está infantilizando demais esses jovens. E não dando a eles, ou não... proporcionando a eles justamente isso que o senhor falou, ressignificar a sua história, não estar preso a um determinismo histórico de fracasso, mas é possível mudar a sua própria história, né? É como o Amor Exigente diz, nada muda se eu não mudar. Aqui o senhor falou de exemplo, e a Eliane Curcio do Gábata São Roque está mandando um grande abraço ao senhor, dizendo: grande Ricardo Galhardo, saudades. Ô, João, maravilhoso. Eliane, esse pessoal aí. O João e a Eliane. Isso aí, sabe? Isso é frutos que a gente vê, né? Esse pessoal aí, eles têm alto índice de recuperação, um pessoal maravilhoso, Gábata São Roque, o Gábata São Paulo, restauração, servos aqui do Senhor, aqui em Ribeirão, algumas clínicas, Rusley, Oxford, né? A própria clínica do Vitor, né? Do Amor Exigente, nosso amigo lá em Bom Sucesso. Quer dizer, é um pessoal que tem realmente a ideia, sabe o que está fazendo, é lógico, né? Difícil. Depois que você... E ela fala justamente depois isso. Depois que está na correnteza, muito difícil tirar. Fale aos pais sobre o exemplo que as famílias são aos jovens. É isso que ela está pedindo para o senhor falar, né? Do exemplo os pais como exemplo, né? As famílias precisam ser este exemplo para os jovens. Que é o que o senhor estava acabando de dizer para nós. Professor, oi, e a espiritualidade? Eu vou picando, mas tudo bem, acho que está dando para entender alguma coisa. Não, tá. E a espiritualidade, a religiosidade, onde é que entra nisso, professor? Você fala espiritualidade, a religiosidade? Isso. Extremamente importante. Bom, aí nós temos realmente uma falha, não é? Eu acho que se a gente conseguir espiritualizar, né, desde criança e entrar na adolescência com esse jovem espiritualizado, o índice dele desenvolver o processo de dependência é difícil, a não ser que seja realmente de predisposição e questão hereditária, aí não tem jeito, não tem o que segura. Mas essa questão dos conflitos da adolescência, a espiritualidade é realmente fator de proteção e prevenção. E quando eu digo espiritualidade, entendam bem o que a gente está dizendo. Nesses anos todos que trabalhamos com recuperação, dificilmente a gente consegue haver em clínicas jovens escoteiros, por exemplo, se tratando. E o escotismo é espiritualidade, não é? É fazer o bem, não é verdade? Dificilmente você vê jovens do Interact, do Rotary, do Lions. Dificilmente você vê jovens que se preocupam, né? Os sobrinhos maçônicos que saem
pelas ruas aí, distribuindo cobertor e pão e lanche, mas são jovens, né? Que encontraram uma maneira de ser percebidos pelo bem que faz. Porque uma coisa que é importante a gente também salientar é que a juventude, por si só, vive um processo de carência e tenta suprir isso. Quando eu estou numa escola e pergunto para os jovens, escuta, se tem alguém aqui que está na escola que fuma maconha, o cara se acha ou não se acha? Todo mundo diz, se acha. Ele quer ser percebido. Ele é o muito louco, é o chapado, é o cara, né? A partir do momento que a escola tem uma visualização um pouco diferente, uma nova leitura desse rapaz, que ele tem uma neuroadaptação do tetrahidrocannabinol, que é o da maconha, no cérebro dele, ele tem uma doença, as coisas mudam de figura. Não é que eu vou descriminalizá-lo, mas eu vou fazer o quê? Situá-lo. Então ele não vai ser mais a influência pro resto da escola. Olha só o que está acontecendo aqui, professor. O João está dizendo, João Gábata, o Ricardo que me encaminhou para um tratamento. Então, pelo visto, o João Gábata é fruto aí de... É um fruto maravilhoso, é um filho, né? Eu costumo dizer assim, né? Tem vários filhos, né? Tem o Silvião, tem o Betinho, alguns, infelizmente, o AIDS, né? São meninos que eu, quando trabalhei em recuperação, meninos que, eu ajudei, você entendeu? Eu fiz o que eu pude, né? Que bacana. E são meus filhos. Esses filhos já me deram netos, os netos já me deram bisnetos. Então são jovens, né? Que realmente entenderam a mensagem. O João, ele é uma pessoa ele é espiritualizado, é um cara que abraçou a causa, ele abraçou com canção nova, ele abraçou a clínica, ele evoluiu muito. Eu ando acompanhando às vezes ele e tenho certeza que muita coisa boa vai vir em São Roque ainda. Perfeito, olha só, a gente vai para um pequeno intervalo, mas antes, professor, eu quero deixar no ar já a seguinte questionamento do custódio Helena Moreira, custódio lá da comunidade Casa Esperança e Vida, lá de Cândido Mota. Ele disse que é um grande admirador do seu trabalho. Ele é de Cândido Mota, da comunidade Casa Esperança e Vida. Eu vou estar no hotel em Atibaia junto com o pessoal do Rotary agora, mês que vem, eu acho. Não, é da CCV, Comunidade Casa Esperança e Vida, que tá picotando, acho que você não está compreendendo. Mas vamos lá. Muita coisa. O que ele falou é o seguinte, vamos supor que um pai pegue o filho com maconha e dê uma surra nele. Esse jovem vai ficar com raiva da maconha ou do pai? A gente, né? E vamos pro intervalo. É para depois do intervalo, professor. Até já. E aí a gente volta do intervalo com essa pergunta. Obrigado, viu, Custódio, pela sua participação com essa provocação, com essa pergunta. A gente vai agora pro pequeno intervalo, ouvindo a música Sonhos de Deus com o padre Marcelo Rossi. Você está ouvindo na Rádio 9 de Julho, Tocando em Frente. Tocando em Frente. Tocando em Frente. A internação é um dos caminhos mais buscados como parte do tratamento para a dependência química. É neste momento que muitas famílias encontram dificuldades. Com o objetivo de buscar vagas sociais a custo zero para atender famílias carentes, lançamos a campanha Tocando o Coração. Ouça o programa Tocando em Frente, com o psicólogo Ivanildo de Andrade, todos os sábados a partir das 7h, pela Rádio 9 de Julho. E saiba mais sobre a campanha Tocando o Coração. Deixe seu coração ser tocado e venha fazer parte desta história. Pois é, gente, nós estamos com a campanha Tocando o Coração e estamos aqui com o Ivanildo José, que vai falar um pouquinho pra gente sobre a campanha. Boa noite, Ivanildo. Boa noite, Miguel. Boa noite, Ivanildo. A campanha Tocando em Frente. Hoje nós estamos no ano da misericórdia. Acho que é importante nós refletirmos sobre isso. O professor estava falando de ingratidão. Eu costumo sempre pensar que é muito simples quando nós colocamos sempre a responsabilidade no outro e não assumimos a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é fazer um pouco. Não há necessidade de fazer muito, só um pouco.
nos unindo, cada um oferecendo um pouco. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É o que nós pedimos hoje nessa campanha do Tocando o Coração, é que você que tem uma clínica, uma comunidade terapêutica, há necessidade de vagas. Nós precisamos de vaga. Se nós formos culpar os governos, nós vamos continuar culpando os governos pro resto das nossas vidas. E nada vai acontecer porque nós não estamos agindo. Precisamos de vaga. Você quer participar? Vou passar um e-mail que você pode se cadastrar, oferecendo sua vaga. Você é uma comunidade terapêutica ou uma clínica? Tocando Coração @gmail.com. Tocando Coração @gmail.com. Diz lá quem você quem é o responsável, o telefone, e faça parte dessa família Tocando Coração. Tenha misericórdia de alguém. Agradecer aqui um povo que já faz parte da campanha, que ofereceram vagas lá, a Casa Dia de São Paulo, a Conquista, a Comunidade Terapêutica lá de Itapecerica da Serra, a CT Nova História, lá de Embu Guaçu, né, na pessoa do Rodrigo, a Comunidade Terapêutica Paz e Amor em Jesus, lá em Ferraz de Vasconcelos, né, na pessoa da doutora Tânia, do Mauro, o Instituto Abraço, Moradia, lá em São Caetano do Sul, o CT Maranata, também em Bugaçu, na pessoa da Tânia, do Cristiano e do Osmar, e a Clínica Sumed, em Itapeva, Minas Gerais, na pessoa do pastor Alessandro. Gente, obrigado mesmo por responder esse nosso apelo. Obrigado, nós já estamos internando bastante pessoas, viu? Muito obrigado por essas vagas. Um abraço. E eu quero agradecer, Ivanildo, aproveitar que você está aqui, Ivanildo José. Na quinta-feira eu pedi ao Ivanildo e ele cedeu uma vaga na clínica dele, na comunidade dele, Casa Dia. Muito obrigado, viu, Ivanildo? E aproveitar, viu, Ivanildo Andrade, é muito Ivanildo junto, né? Nós estamos com vários ouvintes que têm comunidades, né? Vão pedir para o João e Eliane abrir uma vaga também para nós, e tantos outros que estão nos ouvindo. Façam parte dessa campanha. Essa campanha é sucesso e vai ser muito mais com a presença de vocês, com uma vaga que cada um der. É isso aí, senhor Miguel. A ideia é essa, que juntos como sociedade civil, e você que tem aí uma comunidade terapêutica, uma clínica, que possa ceder uma vaga social a custo zero para ajudar essas pessoas que tanto precisam e querem ajuda e querem tratamento, mas não tem como pagar. Nós temos aqui também a Rosilotes Maria, que está com uma galera ouvindo aqui o programa. Um abraço para o professor Ricardo. Professor Ricardo, o João dizendo que está 20 anos limpo essa semana, então, coincidentemente, o senhor aqui hoje no programa e ele completando 20 anos de sobriedade esta semana. E como é que o senhor poderia nos ajudar nessa pergunta do custódio, né? Que deixamos no ar. Olha, Ivanildo, é muito simples, realmente. Eu acho que uma coisa é você bater, né, dar uma surra, uma coisa é você suar o cérebro. Né? Então, a partir do momento que você dá perda, né, eu acho que faz pensar, não é verdade? E a família tem várias maneiras, né, de dar perda, né? Vai ficar. Então, a partir do momento que você pegou o menino, né, nessa situação, a tendência da família é frequentar o grupo de amor exigente, né? E aí você vai ter estratégias, você vai aprender muito com casais que já estão numa caminhada há algum tempo, outros que estão iniciando, outros que já venceram, outros que estão lutando. E o amor exigente, ele dá esse subsídio, né? Para que você use de estratégias para convencer o rapazinho aí a tomar um novo rumo, né? A buscar esse fator de anestesia da doença. É muito importante frisar que a partir do momento que instalada, não infelizmente a dependência química fica lá, não é? Ela está anestesiada no fator de compulsão. Por isso
que é muito importante nunca dizer a um jovem, um dependente, que ele tem que ter força de vontade. Sim, claro. Mas ele não tem vontade, ele tem compulsão. Então, se é compulsão, é um fator doentio. Compulsão significa desejo avassalador. E dependendo da droga e da maneira que ele está envolvido, ele vai vender a mãe e pedir o recibo para usar. Ele quebra todos os vínculos. E é aí que vem a questão pejorativa social. A própria sociedade coloca ele à margem, em frente aos efeitos de caráter, às situações, ao crime, tudo aquilo que ele comete por causa das drogas. Acredita-se que hoje 80%, 90% dos furtos e pequenos furtos aqui na Grande São Paulo é a questão da dependência. 80%, professor? 80%, professor, dos furtos, dos pequenos furtos? É muita coisa, né? Orra! Eu acho que até mais, viu, Ricardo? Eu acho que até mais, né, Miguel? Pelo amor de Deus, 80% não, é muita coisa. Mas é assim, e nós ficamos assim, que nem agora escutei aí, né, puxa, essa campanha maravilhosa, Tocando o Coração, não é? Já vamos aqui entrar em contato com o pessoal do GABA, tá aí para abrir essas vagas aí, né, sociais. Ajuda a gente, professor. Vai participar dessa campanha, né, vou falar com a Restauração, também vai abrir, vou falar aqui com a Servos, vou falar com a Roosevelt, vou falar com a Oxford, eu vou entrar em contato aí para entrar nessa campanha aí. Ô, professor, que beleza, hein, que força, hein? Aí sim, hein, professor? Mas eu pergunto, quanto custa um jovem na Fundação Casa? Nossa, não sei. Eu acho que, olha, se me desse esse dinheiro, sabe, a gente gasta muito com Doril para curar câncer. Ou seja, sem efetividade nenhuma, né, professor? Sem não é verdade? É verdade, é verdade. Pô, mas é uma questão tão simples, puxa vida, né? Já que está funcionando, já que estão tendo resultados, não é? Vamos colocar essa molecada no eixo. A partir do momento que você... porque o que é o NA? O que é o AA? O AA é a instituição que mais salvou vidas no século passado. É a grande instituição. A gente sabe disso, né? Quando você pega o NA, o AA, você vê que o trabalho, às vezes nem precisa de internação, porque é o próprio trabalho espiritualizar aquele dependente. Quando espiritualiza, consegue trazer um valor imprescindível no fator de resgate do dependente, que é a espiritualidade traz a compaixão. Muitos não sentem compaixão. Compaixão é diferente de dó, de pena. Totalmente compaixão diferente. Significa o quê? Sofrer com. Então, a partir do momento que eu uso drogas, a minha família sofre. Isso. E se eu tenho compaixão, eu não vou usar, porque drogas para mim não vai ser um prazer, vai ser sofrimento. Sofrimento. Então esse é o grande lance, né? Eu acredito, né? Dos programas de NA, de AA. Nada mais é do que um fator de espiritualizar, né? Tendo um poder superior, ok? E tendo aquilo que é uma nova meta de vida. Só por hoje, 24 horas e vamos embora. E o Amor Exigente, né? O senhor como consultor dos grupos aqui da Zona Norte, da Zona Leste de São Paulo, do Amor Exigente, esse trabalho, né? De poder ajudar os pais, de poder ajudar esses jovens a conseguirem realizar os sonhos deles, né? Como que o grupo, o Amor Exigente, atua junto a essa realidade e, por exemplo, para esse pai que, por exemplo, tem uma reação violenta com o filho diante da descoberta lá do que ele está bebendo ou que ele está usando droga, como que o Amor Exigente, o senhor como consultor do Amor Exigente, trabalha essa questão junto com os pais? Ivanildo, olha, quando você chega numa escola, você tem os jovens lá, ok? Eles estão em aula, eles param a aula e tem a palestra, certo? Eles têm aquele momento de sensibilização. Eu costumo dizer que nem faço mais palestra, eu faço pensar. É muita prepotência você parar na frente de um grupo e achar que vai mudar as pessoas. Vamos botar para pensar, sai todo mundo pensando, entendeu? Sensibilização de alto nível, ok? Agora tem a palestra dos pais, pronto. Aí paramos o primeiro problema, né? Porque os pais são convidados. Eu tive numa escola, o Miguel lembra, eu acho, na Avenida Paulista. É verdade. 4.000 alunos, porra. Então nós tivemos quantos pais? Acho que 136 pessoas. 4.000 alunos. Porque o tema já eu não tenho esse problema. Entendeu? Ele tem o problema. Que não há uma família no Brasil hoje que não tenha um dependente químico na família. Também é verdade. Vocês acreditam nisso? Que é verdade.
Isso é pesquisa da Unifesp, viu, Vanildo? Toda família tem ao menos uma pessoa que tem problemas com uso ou abuso de álcool ou outras drogas. Ou seja, o problema está muito mais perto do que se imagina, né? Está dentro das famílias. E a negação ainda existe, como o senhor está dizendo, de 4.000 alunos, 100 e poucos pais irem, ou seja, a negação é um processo ainda muito forte, muito sério nas famílias. Tanto é que mudamos a estratégia. Qual é a estratégia? A estratégia é não colocar drogas na chamada. Não, né? Bem-vinda à adolescência, relacionamento pais e filhos, que nada atrapalha o sonho dos meus filhos, tal. Qualidade de vida. A gente vai fazer a prevenção e dar dica para os pais. Mas você falou assim, palestra sobre dependência química e drogas na adolescência. Acabou. Que é isso? Eles não vêm. Aliás, nas escolas mesmo, para os jovens, se você vai fazer uma palestra e você anuncia um dia antes que vai ter uma palestra sobre drogas, o dependente não vai na escola. Vai fugir, né? É lógico. É verdade. Isso é característica da própria dependência. Eu não quero ouvir. Esse assunto me incomoda. É a negação, né? Então tem que ser tudo de surpresa. Chegou lá, bateu o sinal, desceu. O que está acontecendo? Não sei. Vamos descer. Chegar lá no pátio, eu tô lá. O Miguel tá lá. Aí rola. Aí rola. Aí tem que rolar, né? E é bacana, porque o magnetismo que esse pessoal tem é muito forte. Então, não só em empresas hoje, por exemplo, não é só dependência química, mas quando você fala numa empresa, a empresa está muito preocupada com a dependência também, né? Você tem o tema sobriedade no trabalho é uma questão de segurança. Então, na própria CIPAT, né, que é tema obrigatório em qualquer empresa, tem que ter a palestra de dependência química, como tem DST-AIDS e outras, né, que a gente tem, que é segurança no trânsito, segurança no lar e isso tal. aí. Mas o grande foco é esse, é sensibilizar. Então, você tem lá o dependente químico na empresa, o que ele é? Olha que interessante, Vanildo. Qual a primeira coisa que o álcool, a bebida alcoólica, tira de um funcionário de uma empresa? O que tira? A vontade de trabalhar. O nome, pô. O nome? É o nome, ele não é mais o João, é o pingaiado, é o boca de litro, é o pé inchado. É verdade. Primeira coisa que vai é o nome. Perde a identidade. E não é só o nome dele não, viu, Miguel? Vai o nome também da família, porque aí tem um portas abertas, fez um churrasco na empresa, olha lá a mulher do bêbado, olha o filho do cara do bar. Quer dizer, todo mundo perde o nome. Então, se você perde o nome, imagina que você não vai perder. Aí sim, vontade de trabalhar, né? Aí vem os acidentes, né? Aí vem aquela questão das faltas. Absenteísmo, né? Aí começa a vir as coisas todas. Quer dizer, mas a empresa hoje, ela percebeu que ela ganha muito mais. Segundo a gente tem uma estatística da Shell nos Estados Unidos, a cada dólar investido na recuperação de um dependente funcionário, tem 4 de lucro na produtividade desse dependente recuperado. Existem hoje literaturas. É muito bom investir na recuperação e não mandar embora. O problema é que no Brasil ainda poucas empresas entenderam ou compreenderam que isso na verdade é um grande investimento e não um prejuízo. Eu não estou escutando. É responsabilidade social, né? Que nós ainda não temos essa consciência e cultura. Não é um custo, um gasto, na verdade é um grande investimento. Já são 7h54, faltam só 6 minutos para as 8 horas da noite. Hoje o programa Tocando em Frente Família com Amor Exigente. Estamos aqui com o vice-presidente do Amor Exigente, o senhor Miguel Tortorelli, e o professor Ricardo Galhardo Blanco, falando sobre esse tema, né? Que nada atrapalha os sonhos dos meus filhos, nem as drogas. Uma das coisas ditas aqui hoje, a partir até da provocação da senhora Regina Tortorelli, em que momento se fala sobre isso com os filhos? E o professor dizendo desde a tenra infância, né? Então a melhor forma de prevenir é desde a tenra infância falar sobre essa questão de uma maneira aberta, de uma maneira positiva, mas os pais têm que estar muito apropriados, eles precisam também buscar apoio, ajuda, e o Amor Exigente é um espaço que ajuda nisso, né? Que promove essa informação, essa orientação, ele vai buscar nos grupos de apoio. Lá no Amor Exigente. E ele vai ser acolhido, que é a grande característica do Amor Exigente. Eu conheço conheci uma pessoa que frequentou o grupo de Amor Exigente sem ter o problema da dependência química em casa, e ela disse que
utilizou do aprendizado para educar a filha. A prevenção. E ela disse que foi muito eficaz. Então, o quanto realmente o programa da Amor Exigente ajuda na prevenção. Então, é que vocês têm um programa de qualidade de vida, né? Programa de prevenção, né? Nas escolas. E nós estamos em março. Em março, qual é o princípio que se trabalha nesse mês de março? Você sabe, professor? Eu entendi a última perguntinha, qual foi? O princípio que trabalhamos aqui no mês de março com o Amor Exigente? O princípio? Olha, não tô à parte, não. Tá. E como é que o senhor entende essa questão, né? O grupo do Amor Exigente para ajudar os pais a que os filhos constituam e tenham os seus sonhos realizados. Até para a gente poder encerrar e deixando já um recado, né, para essa família, para as famílias que estão nos ouvindo. Eu acho que assim, a Mara, eu estive com ela há pouco tempo em Rio Verde e Jandira, eu fiquei com ela algum tempo no aeroporto e nós conversamos. Ela tem uma frase que ela carrega que ela é muito bacana. Quando eu tinha um programa de TV aqui no Grande ABC, aqui na rede local, que até então era Cambrá, se não me engano, eu tinha um programa e eu entrevistei a Mara há muito tempo atrás, entrevistei o Miguel também. Eu lembro que a Mara disse assim: se depender de mim, nenhuma mãe mais perde o filho para as drogas. É verdade. Entendeu isso? Isso é muito, muito forte. E o que a gente está vendo é isso. Quando você fala que nada atrapalha os sonhos dos meus filhos, eu acho que o grande sonho de qualquer pai, né, e de qualquer filho, isso vai faltar percepção na adolescência, mas é aproveitar o intervalo. Nos nossos momentos nós começamos com uma frase: nasci sem pedir, morro sem querer, temos que aproveitar o intervalo. Aproveitar o intervalo, Ivanildo, é morrer velho. É inadmissível, né? Você vê hoje uma mãe de um Cazuza ainda viva. Errado isso. O certo dessa vida é filho, né? Enterram pais. Pais não podem enterrar filhos, ainda mais por causas evitáveis. Você vai no enterro de um velho, nem chora o tempo. Deu a lógica. É até piada. Agora, vai no enterro de um moleque que o pai foi pegar moído dentro do... Eu tenho uma carta de uma mãe de Andradas, a Francis, que perdeu o filho recentemente por causa de drogas, num acidente de trânsito. É interessante isso, né? Falar assim, perdeu o filho no acidente de trânsito. Não, perdeu o filho na dependência, percebe? Não é no acidente de trânsito. Uhum. É isso que as pesquisas aí não colocam a doença da dependência em primeiro lugar. Pois é. O que matou? Foi o trânsito. Não foi o trânsito, pô. Acaba sendo subnotificado, né? Evanildo, a carta dessa mãe tem um trecho que ela diz assim: o seu pai me comprou uma cachorrinha e nós vamos buscar a cachorra hoje para aliviar o meu sofrimento, mas filho, o que eu queria mesmo é ir buscar você hoje, filho. Sabe, cara? Quer dizer, isso não pode, é uma carta que uma mãe não deve escrever. Entendi. Sabe? Aquela oração da maçaneta, eu até adaptei para mim mesmo. Eu cheguei numa escola, perguntei para os alunos qual é o som que a sua mãe mais gosta de escutar. Eles começaram sertaneja, outro começou, não, porque é evangélica, o som é rock. Eu falei, não, é o som da maçaneta do meu filho que volta para casa. De noites escuras e barulhos de ambulância, eis que escuta o som da maçaneta. Quer dizer, é isso que nós queremos. Nós queremos passar. E o grande sonho realmente é levar-nos a... Olha, quer saber? Eu quero levar meu filho para o céu, nem com vestibular eu estou preocupado. Professor, o terceiro princípio do amor exigente é os recursos são limitados. Não são os recursos financeiros somente, mas o recurso psicológico, é esse que você está falando da maçaneta aí. Realmente pipoca tudo, eu estou meio perdido aqui. Professor, chegou a hora, infelizmente. Como é que está o restaurante aí, professor? Ganhando uma bela massa. Porque além de tudo, aos domingos nós estamos lá, né? No Tudo em Família Restaurante. Pode falar? Pode, lógico. O Tudo em Família fica em São Bernardo. Aos dá o endereço aí, professor. Olha, fica ali em frente à Cidade das Crianças, o Acara 414, Jardim do Mar. Fica ali, chama Tudo em Família. Eu recomendo. Lá. Eu só trabalho aos domingos. Tá ok. Professor, muito obrigado. O terceiro princípio... Eu que agradeço, a oportunidade. Até uma próxima, com certeza. Os recursos são limitados e façamos de tudo para que os nossos filhos realizem seus sonhos. Programa Tocando em Frente Família com Amor Exigente chega ao fim. Querendo agradecer
a presença do senhor Miguel Tortorella aqui conosco. Vem agora aqui o programa Cidadania e Meio Ambiente com a jornalista Cleide Barbosa e em seguida o programa Caravela do Fado. Pois não, professor Miguel? Parabéns às mulheres, Dia Internacional das Mulheres, dia 8. Minha esposa aí. Ó, dona Regina, feliz Dia das Mulheres aí, dia 8. Minha esposa também. Até sábado. A todas as mulheres. E, bom, em seguida o programa Cidadania e Meio Ambiente, depois o programa Caravela do Fado com o Padre Amênio Nogueira. Até sábado que vem. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso chuva para florir. A Rádio 9 de Julho apresentou o programa Tocando em Frente. Tocando em Frente. Tocando em Frente. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Apresentação Ivanildo de Andrade.